Vida com paz e poder. Quem é que não quer, né? Só que tem coisas que tiram a nossa paz e também evitam com que nós possamos viver na presença e no poder de Deus. E vamos entender aqui, abra sua Bíblia em Lucas 24, para que possamos ter uma vida com paz e poder de Deus. Vamos tomar como pano de fundo ali os acontecimentos do domingo, ali o domingo de Páscoa, né, que tivemos recentemente. Vamos entender o que estava acontecendo. Abre ali, Lucas 24, nós vamos ler apenas 3, 4 versículos ali para a gente entender como viver uma vida com paz e poder. Então eu só vou aqui ilustrar o que estava acontecendo. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira e o dia ali é domingo, já, né, quase 3 dias que Jesus se encontrava morto, e o clima entre os discípulos, aqueles que andaram com Jesus logo depois dessa morte, eles estavam ali perdidos, né? Estavam desolados, tristes, decepcionados, sem rumo, assim que eles se encontravam. Essa era a situação deles, sem paz e muito menos poder de Deus. Agora, Jesus já tinha explicado que isso ia acontecer. E as escrituras também já falavam sobre isso. E Jesus muitas vezes relatou o que as escrituras diziam, para que eles pudessem entender e não perder a paz e muito menos o poder, né? Então vamos aprender aqui para que a gente possa trazer para a nossa vida e viver com paz e poder. Bom, quando Jesus então já ressuscitado, ele falou que ia ressuscitar, né? Mas só que o pessoal não estava nem lembrando disso, nem lembrava o que as escrituras estavam dizendo, nem muito menos o que Jesus falou no momento que andava com eles, no tempo que andou com eles, 3 anos andando com eles. Quando apareceu então para os discípulos, já de forma ressuscitada, Jesus então tem algumas palavras, né, que trazem alguns ensinamentos bem profundos. Eu quero então ler com você ali em Lucas 24. Veja ali o versículo 25, diz assim, ó: Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Meu, palavra forte de Jesus. Isso aí está falando com os 2 homens ali a caminho de Emaús. Os 2 discípulos dele, Cleopas e um outro, ali estavam meio perdidos, saíram de Jerusalém, estavam andando para Emaús, e eles não perceberam que era Jesus que estava falando com eles. Jesus então começa a ouvir ali o que ele estava falando, e ele fala isso. Essa palavra serve para mim e para você, né? Como você, eu, como a gente custa a entender e também demora, né? Como nós demoramos a crer nas palavras de Jesus, nas profecias e nas promessas. Fica aí para a gente poder pensar sobre isso. Bom, um outro versículo é o 36. Os discípulos então estão reunidos, né, tanto as mulheres quanto esses 2 homens que depois perceberam que era Jesus que tinha falado. E então eles voltam para Jerusalém, voltam para o lugar certo, reunido com os irmãos, e ali então Jesus aparece. Versículo 36 de Lucas 24. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles, ou entre eles, e lhes disse: Paz seja com vocês. Né? Quem é que não quer ouvir de Jesus isso? A paz seja com você. E que essa paz venha reinar. Eu quero. Você quer? Então, olha só o que está escrito também no versículo 49. Logo depois, Jesus com eles, ele fala assim, ó: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Assim eles fizeram, ficaram juntos e tal. E olha o que diz o 53, olha só. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então chegou o momento, então, depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, a presença e o poder, e apesar deles já terem sabido o que as escrituras diziam lá antes, né, de terem recebido as revelações diretamente de Jesus naquela caminhada com ele, você percebe ali claramente que as situações contrárias que trouxeram sentimentos negativos sufocaram tudo isso que já tinha sido revelado. E eles então não se encontravam em paz, e muito menos na presença e no poder de Jesus. Então, para que a paz de Jesus e o poder do Espírito Santo reinem na sua vida, nós observamos aqui 3 pilares, e é nisso que a gente precisa focar para poder ter vida e paz. Né? Entender as escrituras, porque é justamente isso que Jesus fala. Confiar com atitudes práticas, porque quem confia então reage mediante essa confiança, essa fé. Tá? E estar em comunhão com o povo de Deus. 3 pilares fundamentais. Entender as escrituras, então é buscar crer, buscar entender, perdão, ter fome da palavra de Deus, de entender as escrituras, de trazer
os princípios de Deus para a sua vida, confiar nessa palavra com atitudes práticas. Isso vai ser testado na hora das situações complicadas, das adversidades e também das situações negativas, onde vêm sentimentos negativos, tá? E estarmos também em comunhão com o corpo de Cristo. E sabia que quando a pessoa está mal ou está passando uma guerra, uma das consequências, uma das reações mais comuns é se afastar, se distanciar do povo de Deus. É isso que acontece normalmente. Isso deve ser o contrário, né? Então isso é a estratégia do inimigo da carne, justamente para afastar da paz de Deus e do poder. Mas para nós andarmos em paz e em poder, então é preciso comunhão com o povo de Deus, buscar, ter fome da palavra e sede da presença e do poder de Deus. Então, logo em seguida, os discípulos agiram nessa direção e olha só o que aconteceu. Pessoas simples, eles retomaram a missão e mudaram a história da humanidade, e os testemunhos de vida deles mostravam que eles andavam juntos e a paz de Deus continuava a reinar, mesmo com tantas adversidades que eles viveram e vivenciaram, e o poder de Deus permanecia agindo e continua agindo até hoje nas nossas vidas. Então, mediante a esse ensinamento de hoje, esses 3 pilares, vamos refletir no seguinte: quando tudo parece ruim e contrário, é que a vida espiritual é provada, certo? Então, você quer que a paz de Jesus e o poder do Espírito Santo reine em você, no teu coração? Então, como é que está a tua fome na palavra de Deus, a importância que você dá à comunhão com os irmãos e também a sede da presença do poder do Espírito Santo? Essas são as perguntas que nós vamos responder, temos que responder, porque são através desses 3 pilares que a gente, então, tem em nossa vida a paz reinando e o poder de Deus agindo, tá bom? Então vamos refletir sobre isso. Como é que está a tua fome pela palavra, tua sede pela presença e poder do Espírito Santo, e também a importância que você dá a estar em comunhão com o povo de Deus, com o corpo de Cristo. E no final, que seja conduzida uma oração na direção de que a paz reine nos corações e haja um romper da presença e do poder do Espírito Santo na vida de cada um, tá bom? Que assim seja na sua vida. Busque viver nesses 3 pilares e reflita sobre isso agora, né? Responda essas perguntas e orem para que essa presença do Espírito Santo, o poder, né, e a paz de Jesus reine em teu coração. Como Jesus falou, que a paz esteja em você, em nome de Jesus.